Há cerca de 66 milhões de anos, o asteroide Chicxulub, com cerca de 15 quilômetros de largura, exterminou 75% de todas as formas de vida na Terra em muito pouco tempo. O impacto na península de Yucatán deixou uma cratera com 180 quilômetros de diâmetro, e os pesquisadores agora sabem que esse asteroide destrutivo provavelmente não veio sozinho. Na recém-descoberta cratera de Nordlinger Ries, na costa da África, surgiram vestígios que apontam para um evento ainda mais massivo do que os pesquisadores pensavam anteriormente. O que exatamente os cientistas descobriram lá? E como o impacto da África está relacionado com a grande extinção dos dinossauros? Nos acompanhe em uma jornada ao passado da Terra e descubra quão provável é que um evento semelhante ocorra novamente num futuro próximo. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal, que nossa viagem só está começando. Bem-vindos ao Área Arquivada. Dentro de minutos, tudo acabou. No dia em que o asteroide Chicxulub atingiu a Terra, as criaturas vivas que habitavam o planeta na época, provavelmente viram uma luz brilhante por apenas alguns instantes. Em seguida, houve um tremendo abalo. Em questão de segundos e minutos, a vida como era até aquele momento, já não era mais a mesma. A força do impacto da rocha destruiu toda a vida nas imediações em questão de segundos. A onda de choque continuou por centenas de quilômetros, rompendo a crosta terrestre, incendiando o ar e liberando gases tóxicos. O impacto lançou toneladas de material rochoso no ar, turbulando o fundo do oceano e, além do inferno indescritível, gerou uma gigantesca onda que se desencadeou. O impacto provavelmente levou a uma extinção em massa global, pois resultou em mudanças drásticas no clima de todo o planeta, devido ao escurecimento da atmosfera e ao intenso frio. Primeiro, as plantas morreram, e após elas, as criaturas que se alimentavam delas, e por fim, os carnívoros. É provável que tenham ocorrido 5 extinções em massa na história da Terra até o momento. No final da Era Ordoviciana, cerca de 443 milhões de anos atrás, 85% das espécies marinhas desapareceram. Mais uma vez, os pesquisadores presumem que as consequências foram devido a mudanças climáticas e possíveis impactos de cometas ou asteroides. O mesmo cenário se repetiu no final do período Devoniano, onde novamente 75% das espécies morreram. 2 outras extinções em massa ocorreram 252 milhões de anos atrás, no final do período Permiano, e 201 milhões de anos atrás, durante a transição Triássico-Jurássico. Cerca de 96% das espécies marinhas e 70% dos vertebrados terrestres desapareceram devido à atividade vulcânica maciça e à subsequente mudança climática. Por último, nesta série, veio o asteroide Chicxulub, e provavelmente esse impactador não estava sozinho, pois os cientistas encontraram uma nova cratera que também tem 66 milhões de anos de idade, e portanto, muito provavelmente relacionada à grande extinção dos dinossauros. A cratera Chicxulub chamou a atenção inicialmente em fotografias aéreas da península de Yucatán, na década de 1970. Na década de 1980, os pesquisadores puderam examinar a cratera em detalhes, e rapidamente determinaram que somente um grande impacto poderia ter a formado. Como a idade de 66 milhões de anos coincidiu com a extinção em massa dos dinossauros terrestres, os geólogos e paleontólogos puderam rapidamente ligar os pontos. Até agora, os pesquisadores acreditavam que o inferno resultou apenas de um asteroide. No entanto, pesquisadores da Universidade de Edimburgo descobriram outra cratera na costa da África. Originalmente, os geólogos estavam analisando dados sobre o chamado espalhamento do assoalho oceânico, um processo que criou o Oceano Atlântico, fazendo com que os continentes africano e americano se afastassem. Ao analisar os dados, eram esperadas formações sedimentares rasas, típicas no Planalto. Mas, em vez disso, os cientistas encontraram algo completamente inesperado.
Uma depressão de cerca de 8,5 km de diâmetro sob o assoalho do mar apresentava algumas características incomuns. A depressão quase circular tinha uma elevação no centro, bem como uma protuberância muito proeminente no centro. Ela também tinha estruturas indicativas de depósitos sedimentares caóticos, que se estendiam por dezenas de quilômetros fora da cratera. Em geral, as crateras são formadas na Terra, pelo colapso de um vulcão, por processos de mineração de sal, ou por impactos de corpos celestes, como asteroides e meteoritos. As características do Nordlinger Ries sugeriam que era uma cratera de impacto. A cratera tem cerca de 9 km de diâmetro, e está localizada a cerca de 350 km da costa dos países africanos da Guiné e Guiné-Massaúde. A profundidade atual da água neste local é de cerca de 900 metros. Até agora, a cratera não havia chamado a atenção, pois estava coberta por 300 a 400 metros de sedimentos marinhos. A bacia de impacto é menor do que a cratera Chicxulub, no entanto, esse impacto também deve ter tido consequências devastadoras. Com uma idade de 66 milhões de anos, esse evento cai exatamente no mesmo período do impacto de Chicxulub. Graças às simulações por computador, foi possível obter insights detalhados, e os cientistas conseguiram tirar conclusões sobre como a cratera foi formada. O objeto que atingiu a Terra aqui deveria ter cerca de 400 metros de largura. O asteroide atingiu uma profundidade de 500 a 800 metros de água, o que causou devastação regional. Foi desencadeado um terremoto de magnitude 6,5 e um tsunami de até 900 metros de altura. Começou sua jornada mortal pelo Oceano Atlântico. Os efeitos da inundação provavelmente foram sentidos em toda a América, no norte da Europa e até na Antártida. Embora a energia liberada pelo impacto de Nordlinger Ries tenha sido menor em comparação com o impacto de Chicxulub, foi milhares de vezes maior do que o tsunami causado pela erupção submarina do vulcão Unga Tonga Unga, em 15 de janeiro de 2022. Agora, os pesquisadores acreditam que há uma conexão entre os impactos na África e no México. De fato, asteroides grandes como Chicxulub frequentemente são acompanhados por luas menores, e é bem possível que o impactador de Nordlinger Ries tenha sido uma dessas luas do asteroide Chicxulub. A segunda possibilidade afirma que o grande asteroide progenitor pode ter se partido em duas ou mais peças, devido a uma colisão com outro corpo celeste maior. Tais eventos eram provavelmente raros, mas ocorreram. Na Suécia, pesquisadores descobriram vestígios de tal impacto duplo, cerca de 470 milhões de anos atrás, quando fragmentos de um asteroide atingiram a Terra, formando as crateras Loch Ness e Malinga. Outro impressionante impacto que ocorreu mais ou menos na época da extinção em massa dos dinossauros é o de Boltys, na Ucrânia, a noroeste de Kiev. Esse impacto de 24 km de largura foi descoberto em 1996. Na época, estimou-se que o evento tivesse ocorrido cerca de 65,4 milhões de anos atrás. No entanto, também é possível que o asteroide de Boltys tenha atingido a Terra mais ou menos na mesma época que os asteroides Chicxulub e Nordlinger Ries. Os impactos poderiam ser resquícios de uma série de bombardeios, quando perturbações no cinturão de asteroides principal, localizado entre Marte e Júpiter, fizeram com que vários asteroides colidissem e os fragmentos desses corpos fossem posteriormente lançados em direção à Terra. Normalmente, asteroides que se aproximam da Terra são completamente destruídos pelo impacto, o que torna impossível hoje encontrar fragmentos de rocha desses impactos e tirar conclusões sobre sua origem e se eram fragmentos de um asteroide muito maior. Após o impacto de Boltys, certamente também ocorreram ondas de tsunami no Mar Báltico e no Mar do Norte, bem como incêndios e mudanças climáticas globais, que mudaram drasticamente o ambiente e o desenvolvimento da vida naquela época. Diante de dados e imagens como essas, quem não se pergunta se eventos de tamanho tão violento podem acontecer novamente? Em média, asteroides ou cometas perigosos, com cerca de 50 metros de diâmetro, colidem com a Terra a cada 900 anos. Impactadores maiores, com mais de 1 km de diâmetro,
que representam um risco potencial de catástrofe global, atingem a Terra a cada 100 milhões de anos. O último grande impacto ocorreu há um pouco mais de 100 anos, quando uma explosão maciça ocorreu na atmosfera em Tunguska, na Sibéria, em 1908. Como a área é muito remota, houve poucos relatos de testemunhas oculares, mas com base nas evidências da destruição, acredita-se que tenha sido causada por um asteroide. Milhares de quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. Os últimos impactos devastadores foram os de Chicxulub, na costa do México, e o de Nordwinger-Ries, na África, mas pode ter havido outros eventos, dos quais ainda não temos conhecimento. Atualmente, apenas cerca de 15 a 20 eventos de impacto extremo são confirmados em todo o mundo. Como a maior parte da Terra é coberta por água, não podemos descartar a possibilidade de que muitos asteroides maiores tenham colidido com oceanos e causado enormes ondas de tsunami. Atualmente, todos os objetos próximos à Terra e asteroides do cinturão principal são constantemente monitorados pela NASA e outras organizações. A boa notícia é que a maioria dos asteroides próximos à Terra conhecidos não representam uma ameaça imediata. Asteroides que se aproximam da Terra são basicamente classificados como potencialmente perigosos, se atenderem a determinados critérios. Esses critérios incluem um tamanho mínimo e uma órbita que os aproxima relativamente da Terra. Um exemplo de tal asteroide é o Apophis, que passará próximo à Terra várias vezes nas próximas décadas. Cálculos atuais não indicam motivo para alarme, já que o impacto nos próximos 100 anos é descartado. O mesmo se aplica ao asteroide Bennu, que também passa regularmente próximo à Terra, mas não deve causar impacto no momento. A tecnologia para detectar e monitorar corpos celestes potencialmente perigosos está constantemente evoluindo. Nossas chances de poder responder precocemente a ameaças potenciais são boas, e a ciência está trabalhando duro para estudar asteroides e cometas. No caso de uma emergência, devemos ser capazes de desviar um objeto perigoso de sua trajetória de colisão, e assim, nos proteger efetivamente. No geral, a situação em nosso sistema solar se acalmou muito, desde os impactos de 66 milhões de anos atrás. Nos primeiros dias do Sistema Solar, a Terra era atingida com mais frequência por asteroides e cometas, ou até mesmo pequenos planetoides. Hoje, a maioria dos asteroides orbita em segurança entre Marte e Júpiter, bem como na borda do Sistema Solar, na cintura de Kuiper. Os especialistas acreditam que isso se deve principalmente à gravidade do gigante gasoso Júpiter, que impede que a maioria dos asteroides vegue por nosso sistema como projéteis descontrolados. No entanto, nunca estamos completamente protegidos de surpresas, como mostram alguns impactos de asteroides menores nos últimos anos. Uma rocha menor explodiu sobre a Groenlândia, causando poucos danos. O asteroide que explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, causou consideráveis estragos na cidade, embora tenha se fragmentado em milhares de pedaços ainda no ar. Asteroides e cometas menores são menos evidentes nas telas de observação dos cientistas, mas faremos progressos nessa área no futuro. O que você acha agora? Estamos realmente seguros na Terra, ou devemos esperar surpresas desagradáveis do espaço no futuro? Compartilhe nos comentários a sua opinião, queremos saber. Se puder, deixe o like e se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Até a próxima viagem!